Todo mundo nasce com um sonho. O da Pereira Alvim sempre foi surpreender você, construindo empreendimentos da mais alta qualidade, para promover o bem-estar e um convívio gostoso e saudável entre as pessoas. Em 20 anos de história, não abandonamos o nosso sonho um dia sequer. Pereira Alvim, 20 anos surpreendendo. Você gosta de decoração? Você tem bom gosto? Você gosta de ver aqueles revestimentos maravilhosos? Então você tem que conhecer a empresa Embramaco, gente. A Embramaco tem 5 linhas de revestimento. Dentro de cada linha são uma infinidade de produtos. Como que você vai conhecer? Além de você acessar o site deles, que você pode acessar, tá? Que é facinho. O que você faz? Você vai pegar, entrar, acessar o Facebook da Embramaco, tá? E inbox, como mensagem, você vai mandar o seu nome, o seu endereço direitinho, sem faltar nada, que você vai receber dentro da sua casa ou do seu escritório a revista da Embramaco gratuitamente. Você que é arquiteto, você que é profissional da área, ou você que simplesmente gosta e tem bom gosto e quer ganhar a revista, é facinho, gente, é só fazer isso. Acesse o Facebook, inbox como mensagem, mande todos os seus dados. A Embramaco enviará esse exemplar para você de graça. O programa Suzy Lemos está no ar e trazendo novamente o nosso amigo Juscelino da Luz com suas premonições, visões, evidências, tantas coisas, não? Obrigada, viu, Juscelino, por estar aqui mais uma vez conosco, trazendo. Hoje falaremos de 2 situações. Primeiro quero falar dos atendimentos que o Juscelino faz e falaremos do Eduardo Campos. Hoje falaremos sobre ele, sobre o fato que aconteceu, sobre tudo, que eu acho que muita gente ainda tem as suas dúvidas. Eu até fiz um comentário com ele que a gente já vive num mundo de tanta coisa errada, tanto picareta, tanta gente pilantra que tem por aí, usando da bondade das pessoas, entendeu? São pessoas de má fé que usam as pessoas boas de coração, pessoas às vezes que estão com sérios problemas, ou de saúde, ou financeiro, ou afetivo, sabe? Então, por isso, Juscelino, que eu fico batendo na tecla. Eu acho isso um horror. As pessoas que usam disso para tentar, de uma forma grotesca, de uma forma horrorosa, prejudicar essas pessoas que já têm problemas. É verdade. Então, por isso que eu fico martelando, porque é muita sacanagem. Não, Só usando esse concordo. termo. É muita sacanagem. Pessoas que têm problemas, elas vão em busca de alguém, ou de você, ou seja, de quem for, com ela está precisando de algo de bom. Ela está precisando de carinho, está precisando de suporte, de atenção. Não de pilantragem, Claro, falar uma claro. coisa para essa pessoa que não vai acontecer, falar para uma pessoa que não existe. Isso eu acho um absurdo. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com idoneidade, tem a ver com o ser humano, tem a ver você ser bom, porque você ser bom
É só você ter atitudes boas, o resto vem. Justamente isso, batendo nessa tecla que você citou aí, é o que a gente trabalha. Nós trabalhamos fazendo bem. As pessoas que nos procuram com problema. A pessoa quando vai atrás de você, ela tem problema. Eu não posso arrumar um outro problema para essa pessoa. O que nós fazemos é orientar, tentar ajudar essa pessoa sem tirar nada dessa pessoa, né? Nem esperança. Quando a gente dá uma orientação para a pessoa, a gente não vai falar só de coisas ruins, vamos falar de coisas boas, né? A vida é de transformação. Agora, o que a gente orienta a pessoa, baseado naquilo, a pessoa nos pergunta, a pessoa vem lá com uma esperança. É lógico que não são todos os casos que vai ouvir só coisas boas. Tem coisas que sim, não, porque tem coisas que a pessoa... Mas a vida não é a pessoa vem com só. um quadro alto de depressão, então a gente precisa fazer uma análise, a gente faz uma correção. Pessoas que têm um tipo de doença que não sabem. Então a gente, quando fornece essa informação para a pessoa, a gente não faz a cura da pessoa, a gente procura passar energia boa para a pessoa. E ela tem que procurar o médico para resolver o problema médico, dela. Nós damos até falar, não indicamos o médico, o nome de médico, a gente indica a especialidade. A especialidade que ele deve, por exemplo, procurar. A pessoa vai lá, está com problema no coração. Olha, então você tem que procurar um cardiologista. Isso, e muitas vezes a pessoa não sabe, você entende? A pessoa não sabe que tem aquilo. Você simplesmente fala. Eu falo e falo, a pessoa deve procurar fazer um tratamento, que esse tratamento precoce, já aconteceu o caso, a pessoa ter câncer e não saber me procurar, e eu falei para a pessoa, ela fez, para você ter uma ideia como foi feito, a pessoa fez um exame antes, apareceu câncer, ela me trouxe até os exames, né, radiológicos, todos feitos antes e depois que ela se curou. Ela fez questão de trazer para mim, me trouxe flores, tudo. Por quê? Aquilo para mim é uma satisfação. Foi um ato, talvez na hora dela ouvir que era triste, até para mim dizer, para eu dizer aquilo a ela, foi muito complicado para mim. Eu fico triste também quando eu vou falar. Mas só que a solução teve. Então foi um final feliz. E ela reconheceu por questão dela. Para mim foi um ato espiritual. Eu só ganhei um presente de Deus. Sim. Isso para mim me sustenta hoje. Você fez um comentário também em off comigo, nós estávamos conversando, onde tu mencionou da seguinte coisa. Tu não tem, não é que ele não tem, ele não pode, foi os termos que tu usou, né? Que tu não poderia falar, por exemplo, o que ele falou para alguém e aconteceu. Ou a gente pediu um depoimento de uma pessoa que fez uma consulta com o Juscelino e o que o Juscelino falou aconteceu. Isso você falou que você não fala quem foi, nem o que fez, isso você não... Nos casos coletivos, isso sai na mídia. Por exemplo, um caso que aconteceu, que foi na mídia, foi o do Clodovil, que ele mesmo falou, que ele foi assaltado, que eu vi a vida dele sobre ele ser terceiro mais votado. Falou isso? Terceiro mais votado de São Paulo como deputado, do AVC dele, dos problemas que ele teria. Ele mesmo comentou por conta dele, fez uma entrevista em várias revistas e colocou isso aí. Outro caso que aconteceu por conta dele foi o caso mas ele é uma pessoa famosa, ele fez por conta dele, não fui eu que divulguei por minha conta. O Leão, né, que é o Gilberto Barros, ao vivo ele divulgou. Agora, muita gente omite informação, não é você o caso, óbvio, omite informação, já fizeram isso comigo, uma jornalista veio com câmera escondida, isso não funciona. Não, eu não tenho nada escondido. Não é você. A minha única câmera tá ali. Eu estou explicando para as pessoas de fora entender, nada espiritual funciona com pegadinhas. Porque o que aconteceu? Eu vi até na internet essa situação, uma repórter que chegou para você e perguntou sobre o filho dela. E eu falei, traz a foto do seu filho, porque eu não vejo ela. Ali estava falando... E ela cortou. Não, gozado que ali falou outra coisa. Na internet, tá, gente? Na internet. A internet falou o quê? Que ela citou que ela estava com o filho com muito problema, que ela estava preocupada com ele e que nininini. E aí você fez um comentário que você, dentro do que tu estava vendo, né, que ele estava com más companhias. Isso é editado. Então,
que ele estava vivendo em más companhias. Aí a repórter, não sei se era repórter, a pessoa disse assim, eu não tenho filho. Não, então, aí que eu quero falar. O que foi feito ali? Vou explicar para as pessoas lá entenderem. As pessoas precisam entender. Quando editou-se o filme, quando foi feita essa reportagem, eu disse para ela, para eu falar do seu filho, você precisa, como eu estou fazendo agora... Não, mas eu tenho filho mesmo e filho. Não, mas nós não combinamos. Mas nós dois não, não eu combinamos. tenho mesmo. Mas nós não combinamos. Você mostrou fotos, você foi real. Então acontece o seguinte, essa pessoa, eu pedi a foto do filho, falei a foto do filho primeiro para comentar. Ela falou, não, fala qualquer coisa. Isso foi dito, foi na fita, sem o corte, está escrito isso. Daí ela falou, fala qualquer coisa. Eu falei, não, se está tendo algum problema é mais companhias. Isso, falei. Agora, ela cortou a parte que eu falei, mas para mim falar do seu filho, precisa ter a foto. Como que eu vou falar de alguém que nem foto não tem? Não, mas uma pessoa que não existe. E se você ter filho ainda, tudo cortado. Não, mas acontece que nem existe a pessoa, porque quando Mas ela então fez é a isso pergunta do filho, a pessoa nem existia. Exatamente, ela falou, fala o que você quiser. Aí foi feito o seguinte, anteriormente à gravação, então quando estava gravando... Então você acha que aquela pergunta foi induzida para você ter uma foi resposta... Cortada, não, induzida não, editada. Não. Ela não colocou quando eu perguntei. Não, você não entendeu. Tipo assim, ela te fez uma pergunta, você respondeu da forma que você deveria e ela cortou e editou. Editou. Então, quando eu coloquei, cadê a foto do seu filho? E se você tiver filho, isso não foi colocado. Você pode olhar na fita que não está lá. E é editado, cortou essa parte. E se você tiver filho? Ela falou, fala o que você, qualquer coisa. Porque se você, vamos colocar assim... Mesmo se eu não tenho, fala qualquer coisa. Eu falei, se é só o caso, se você tiver, só se for, pelo que ela me disse anteriormente, só se for uma companhia. Ela me mas disse aí algo... qualquer um falaria isso. Exatamente, né? claro. Eu posso falar isso. Uma amiga minha me liga e fala assim, nossa, Suzy, meu filho está assim... Puxa, mas ele mas aí editou, ficou como eu tivesse errado, né? Como eu tivesse errado. Por isso que eu falo, precisa ter cuidado, a pessoa... existe a prática da honestidade. Se a pessoa desvincula essa honestidade, obviamente que se editar vai parecer coisa errada. Olha, das entrevistas que nós já fizemos com o Juscelino, muita coisa que eu vi na internet, pelo que ele está me posicionando, foi editado. Né? A maioria das coisas que eu vi, né? Uma pena. Foi editado. Nada ali, vamos colocar assim, palavras dele, claro. São fatos verdadeiros. Tudo foi editado. Coisa que não está acontecendo aqui no programa. Não, graças a Deus. Aqui eu não estou, volto a dizer, não estou colocando e nem julgando se ele fala a verdade, se ele fala mentira. Eu não sou ninguém para julgar ninguém. Eu só estou levantando fatos porque eu gostaria de entender. E eu acredito que vocês também. Porque eu não acredito em determinadas coisas, como eu sei que vocês também não, como ele também não. Então, eu também só quis tirar essa dúvida. Para falar nisso, em acreditar, não acreditar, a situação do querido e falecido Eduardo Campos, que ele deu uma entrevista numa determinada emissora, maravilhosa entrevista, no meu ponto de vista, por sinal, à noite, e no dia seguinte houve a tragédia do falecimento dele, e mais foram outras pessoas envolvidas nessa tragédia. Aí eu te pergunto, quando houve essa tragédia, tá? Estava o Eduardo Campos. Tudo bem. Quando você previu a morte dele e as outras pessoas que estavam com ele no avião? Porque não tinha só ele. Não tinha só ele naquele avião. Tinha cinegrafista, tinha outras pessoas. E essas outras pessoas, você não viu? Você não viu a morte dessas pessoas? Porque, pelo que eu sei, a carta do suposto acidente só foi enviada para o Eduardo Campos. Então, quer dizer, se você viu a tragédia com o Eduardo Campos, dentro do avião haviam 6 pessoas, 7 pessoas, né? Dentro desse avião. E as outras pessoas que estavam envolvidas nessa mesma tragédia, você não previu? Na verdade não é todas, você é um conjunto. Ele é a vítima. Ele era a vítima, independente das outras serem ou não. Mas ele era o ponto... Todo mundo ali foi vítima. Não, mas espera o avião caiu, matou todo mundo. Sim. Então, o que eu falo? Eu sempre repito, eu não tenho medo da verdade. Eu nunca tive nem vou ter. O que aconteceu? O ponto de direção
para esse acidente era Eduardo Campos. Não as outras pessoas que foram junto e estão errados, no horário errado, no momento errado. É igual no acidente da TAM que ocorreu. Eu não mandei 199 cartas para as pessoas. Eu mandei para as autoridades que podem fazer algo. Aí nesse caso é diferente. Não, mas é um ponto item. Todos eles estão lá. Eu poderia mandar carta para todos, mas eu mandei para quem pode resolver o problema. Sim. Nesse caso, quem poderia resolver o problema era ele. Porque ele era a direção desse atentado. Você está dizendo que ele era o foco. O foco do atentado. As outras pessoas não. Não era o foco. Mas então aí eles cai poderiam sair ou não sair, como a Marina fez. Saiu, não foi. Então, mas aí, peraí. Aí essa situação é a situação do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. E eu não poderia escolher a pessoa. Foi ele que era o foco do atentado. Que ele poderia estar sozinho também. Iria falecer, sozinho com a tripulação, né? O piloto, o copiloto, se tiver ou não. Mas ele era o foco, então foi mandado a ele. Quem deveria evitar era ele, não as outras pessoas foram como livre-arbítrio. Então, a direção da carta foi a ele. Que é difícil de explicar isso, mas cientificamente existe uma explicação lógica. Qual é a explicação científica? A explicação é... Científica. Científica, que pelo menos eu vou tentar ser sucinto aqui. Não, mas bem não prático. tem problema. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está no lugar errado, na hora errada. Não era para aquelas pessoas que estavam com ele estar ali. Ele poderia ter evitado tudo isso aí. Mas isso não é científico? É científico? Sim. Como assim científico? Eu não sei te explicar. Quem poderia, um especialista dentro da parapsicologia, te dar essa explicação com técnica. Então nós vamos arrumar um parapsicólogo. Por favor. Dentro desta razão, muitas vezes direcionado a um atentado a uma pessoa, e tem uns que não morrem, outros morrem. Isso eu não tenho como te explicar. Isso eu não teria técnica para te explicar isso aí, porque precisa ser um estudioso. Ele te explica com palavras melhor do que eu. Uhum. Mas existem casos que, por exemplo, a pessoa sofre um atentado, morre todo mundo. Outros salva, a pessoa levou 10 tiros e se salvou, e todos morreram com um. Então, essas explicações eu não sabia. Não, isso não é explicação, isso são fatos mas que podem acontecer dentro realmente. Da parapsicologia, isso pode cientificamente acontecer. tem uma explicação. Aí, se você for levar para um lado que é assim, ou religioso, seja lá o lado que for, né, espiritual, seja lá o que for, cada um vai ter uma explicação. Sim, mas dentro da parapsicologia é uma só. Cada um vai ter uma explicação, cada um vai dizer que é uma situação... Realmente eu só prefiro falar para você que eu não tenho a explicação correta para tal. Eu só acho que o único que tem explicação para isso é uma pessoa que não está aqui, ele está lá em cima. Eu acho que ele é o único que pode, ele é o único que sabe exatamente, né, quando é a hora de cada um. Eu acho que ele sim. Ele tem certeza do que ele faz, do que ele faz, da forma que ele faz. Ele, para mim, na minha visão... Sim, eu também concordo com você, mas a gente pode se cuidar. Deus está para te abençoar espiritualmente, fazer sua vida feliz. Ninguém nasceu para ser triste aqui ou infeliz. Não, isso eu concordo. São períodos que a pessoa, do corpo, quem cuida são nós. A gente engajar isso na mão de Deus, a responsabilidade é nossa. Eu acho que não dá para terceirizar a culpa. De forma alguma. Se eu tenho uma doença e eu não me cuidar, eu vou morrer. Aí isso eu não posso falar que Deus vai me curar. Se eu não tiver a minha fé e se eu também não for... Por isso que eu sempre falo, né? Deus, ele faz a parte dele. A gente tem que fazer a nossa. Exatamente. E eu cito nesse caso como do Eduardo, que ele poderia ter não ido e todo mundo estava bem. Agora, Juscelino, só para finalizar essa história do Eduardo Campos, essa carta você diz que chegou até ele, vamos dizer. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você previu isso, foi em 2005. Isso. 2005, ele não estava... Era outro governador. Então, como é que explica essa situação? Era da equipe, ele trabalhava na equipe e naquele governo. Só que ele não era o governador. Ali a carta foi mandada não para ele, foi mandada para o governador aos cuidados dele. E depois, em 2005, na mesma data, não, sim, foi mas a mandada carta foi direcionada para ele. Sim, aos cuidados dele.
Então, para ele. Para ele, mas para outra pessoa entregar a ele. Sim. Então, quer dizer, em 2005, quando ele nem estava no cargo que ele está, quando ele agora, nesse momento do falecimento dele, você mandou uma carta para o governador da época para ele passar para o Eduardo Campos. Sim, e depois foi repetido essa carta em setembro, já falando para ele que ele ia ganhar a eleição de 2006, o Eduardo Campos, e a outra eleição posterior. Você tem essa carta? Eu tenho algumas cartas aqui que eu trouxe para te mostrar. Essa de 2006 você tem? Tenho todas aqui, a maioria delas. Então, agora você verá algumas cartas que o Juscelino disse que ele tem. O programa Suzilemos agora chegou ao final. Você viu algumas cartas onde comentaremos nos próximos programas. Tá? O Juscelino retorna aqui com a gente para falar mais sobre isso. Juscelino, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Contamos com você novamente, mais uma vez. E agora, no próximo programa, ele falando das cartas, as provas de tudo que ele teve, essas premonições em que ele disse que são sonhos que vêm à noite, que ele tem 9 sonhos por noite e vamos tentar entender tudo isso. Claro. Né? Muito obrigada pela Eu presença. agradeço, mais uma vez, o programa Suzilemos agradece. E você, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pelos bons dias, boa noite e agradeço de coração a sua audiência. Tenha uma semana iluminada, com muita luz, muita paz, muito sucesso e até a semana que vem. Muito obrigada. Todo mundo nasce com um sonho. O da Pereira Alvim sempre foi surpreender você, construindo empreendimentos da mais alta qualidade, para promover o bem-estar e um convívio gostoso e saudável entre as pessoas. Em 20 anos de história, não abandonamos o nosso sonho um dia sequer. Pereira Alvim, 20 anos surpreendendo.